Vamos lá, meu guerreiro. Olha só que nós estamos aqui nesse evento extra curricular, por assim dizer, para atualizarmos o nosso material. Mais uma vez, 2025 foi um ano aí recheado de novidades legislativas que trouxeram modificações substanciais em vários dispositivos legais, a exemplo do Código Penal, a exemplo do Código de Processo Penal, a exemplo de uma série de legislações extravagantes. Então venha cá comigo que neste momento sobre medidas cautelares nós temos uma novidade que eu vou lhe dizer, viu? Você não pode perder ela de vista de maneira alguma. Já vá pegando aí o seu material para que você possa fazer as suas anotações, para que você possa fazer aí as suas atualizações no que tange às medidas cautelares. Claro, nós temos todo um arcabouço logístico de aulas e tudo sobre medidas cautelares. Esse nosso encontro aqui extraordinário é mais para tratarmos dessa atualização. Então já vem comigo que nós temos aí, já bate o olho, olha só, já bate o olho no artigo 350-A. 350-A do Código de Processo Penal. Gente, esse artigo 350-A traz medidas protetivas de urgência. Então, daqui para frente, tu já vai ligar o sinal de alerta e lembrar aqui, ó, medida protetiva de urgência não se limita mais, esse nome, né? Essa nomenclatura não se limita mais às medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Nós temos agora MPUs, né? Medida protetiva de urgência, previstas no Código de Processo Penal. Então já vem comigo que eu quero analisar agora o 350-A com você. Olha só. Constatada, e aí você já vai tomar todas as cautelas necessárias. Constatada a existência de indícios da prática. Essa é nossa primeira observação. Indícios da prática de crime. E eu vou já te explicar por quê. Contra a dignidade sexual. Esse é nosso segundo ponto. Primeiro ponto, prática de crime. Segundo ponto, crime contra dignidade sexual. Então, a MPU do 350-A não é para qualquer crime. O juiz poderá, na faculdade, aplicar de imediato ao autor em conjunto, terceiro ponto, em conjunto ou separadamente. Terceiro ponto. Ou seja, são medidas que podem ser cumuladas. As seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras, é nosso quarto ponto. Qual é o quarto ponto? É um rol exemplificativo. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de arma, com comunicação ao órgão competente. Lembra que suspensão é diferente de restrição. Suspensão ele fica sem. Na restrição ele só usa no trabalho, né? Às vezes o sujeito é policial, ele precisa da arma de fogo para exercer as suas atribuições funcionais. É uma medida cautelar. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência da vítima, se aplicável. Proibição de determinadas condutas, entre as quais, ou seja, é exemplificativo. Aqui só trouxe exemplos, o juiz vai decretar aquilo que ele achar necessário. Aproximação da vítima, fixando limite mínimo de distância, contato com a vítima, familiares e testemunhas, frequentação de determinados locais, restrição
suspensão de visitas dos dependentes, prestação de alimentos, comparecimento ao autor a programas de recuperação, acompanhamento psicossocial do autor. Peraí, se você já conhece bem isso aqui comigo, ele trouxe nada mais, nada menos do que uma espécie de repetição da Lei Maria da Penha. Essas medidas protetivas de urgência estão previstas lá na Lei Maria da Penha. Mas quando, e esse aqui é o primeiro pulo do gato, mas quando o legislador trouxe isso para o Código de Processo Penal e disse: para crimes contra a dignidade sexual, não há necessidade que tais crimes tenham sido cometidos no contexto de violência doméstica. Porque muitos deles não são. E apesar de muitos deles não serem cometidos no contexto de violência doméstica, a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, suas medidas protetivas de urgência, muitas vezes estaria prejudicado, porque não havia o contexto de violência doméstica contra a mulher. Agora não. Agora eu não careço mais dessa amarra, né? A limitação trazida pelo contexto de violência doméstica contra a mulher. Só fala o quê? Vítima de crime contra a dignidade sexual. Então são medidas que já estão lá na Lei Maria da Penha que agora são aplicadas a os mais variados ou as mais variadas possibilidades de crimes contra a dignidade sexual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que ter cuidado é o seguinte: lá na Maria da Penha, o próprio dispositivo legal diz, que não há necessidade da existência de crime, de inquérito policial ou de ação penal instaurada para que sejam decretadas as medidas protetivas de urgência. Não, lá não há essa necessidade. No entanto, aqui sim há essa necessidade. Porque, como diz o próprio artigo 350-A, nós estamos vinculados, volta aqui comigo para você ver lá no caput, eu coloquei lá, lá no primeiro ponto, indícios da prática de crime. Então aqui é uma limitação que não existe na Lei Maria da Penha e que foi trazida para cá. Nós temos, claro, os bônus e os ônus. Não havia isso, não há, melhor dizendo, na Lei Maria da Penha, e agora nós temos essa exigência de indícios da prática de crime. Só que além, e aí nós vamos para o nosso segundo ponto, e além dessa exigência da prática de crime, ele fala de crimes contra a dignidade sexual. Perfeito, isso nós já vimos. Só que lá no parágrafo 6º do mesmo artigo, ele coloca: o disposto nesse artigo aplica-se ainda aos crimes cuja vítima esteja em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou incapazes. E aí, o pulo. Qualquer que seja o crime investigado. Então perceba que ele trouxe aqui uma amplitude enorme para estas possibilidades dessas medidas protetivas de urgência, porque mesmo que não seja no contexto de crimes sexuais, ele diz que se a vítima estiver em situação de vulnerabilidade, não quero saber qual, criança, adolescente, pessoa com deficiência, incapaz, qualquer que seja o crime, estas medidas estarão disponíveis. Estas medidas serão possíveis. Por exemplo, quando há lesão corporal contra criança, adolescente, quando há, por exemplo, uma tentativa de homicídio contra pessoa com deficiência, um idoso, que apesar de não ter essa expressão idoso, pode ser considerado pessoa em situação de vulnerabilidade, qualquer que seja o crime investigado. Esse é um ponto extremamente relevante que merece aí o nosso destaque, merece a sua anotação. Além disso, veja que o parágrafo 1º, venha comigo, ele traz o rol exemplificativo. Como eu te disse, as medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação, sempre que a segurança da vítima e circunstâncias exigirem. Então você pode perguntar o seguinte: professor, haveria possibilidade
de decretar medida protetiva de urgência aqui do 350A e medida protetiva de urgência lá do artigo 22 e seguintes da Lei Maria da Penha, sem problema nenhum. São duas coisas diferentes e que uma não exclui a outra, então é perfeitamente possível. E outro ponto importantíssimo, veja, o monitoramento eletrônico. Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência será cumulada com a sujeição do autor ao monitoramento, à monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima o quê? Dispositivo de segurança. É o famoso botão do pânico. Aqui no meu estado nós já temos isso. Botão do pânico, que é um aplicativo que é fornecido pela Secretaria de Segurança Pública à mulher vítima desses contextos, tá? Em que ela tem acesso ao quê? Ao monitoramento eletrônico do sujeito. Chegando informações a ela em seu telefone, em seu aplicativo, de que o sujeito está eventualmente se aproximando dela, de sua residência ou de onde ele não poderia estar presente. Ponto muito positivo nessa medida. O monitoramento eletrônico vai ser cumulado com as demais medidas, tá certo? Além disso, vamos nos resguardar sobre o porte de arma. Porque lá no parágrafo 2º, olha aí, ele diz que na hipótese da aplicação do inciso 1, que é a suspensão ou a restrição, não é isso? O juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas. E, esse aqui é o ponto. E determinará a restrição do porte, ficando o superior imediato do autor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência. Aqui o legislador amarrou e foi bem direitinho, dizendo que a ordem judicial deve ser cumprida pelo superior imediato do investigado. O comandante do batalhão, o delegado de polícia ali daquela delegacia, enfim, o secretário de Segurança Pública, não sei. O superior imediato, responsável pelo cumprimento ali do acautelamento da arma de fogo. Então, ele ainda traz o quê? Sobre a possibilidade de incorrer no crime de prevaricação ou desobediência. E aí, por fim, nós temos o 350B, também trazido por essa legislação. Ó. Nesse 350B, nós temos: em qualquer fase da investigação policial ou para o processo penal, a pedido da autoridade policial, do MP ou da própria vítima, o juiz poderá determinar a proibição do autor de exercer atividades que envolvam um contato direto com a pessoa em situação de vulnerabilidade, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade. Então, esse periculo libertatis, né, quase que aquele mesmo exigido pelo 312 para a decretação de uma prisão preventiva, é uma situação que também é necessária para que o juiz determine o afastamento do investigado de exercer atividades. Preste atenção. Ele não diz que sejam atividades laborais. Então entenda como qualquer atividade. Por exemplo, a visitação de filhos menores, o exercício próprio de sua atividade laboral. Inclusive isso já era previsto, tá certo? No próprio dispositivo do Código de Processo Penal, em seu 319, nós vimos isso, de situações que podem ser o quê? Manter contato, proibição de determinadas condutas, frequentação de determinados locais. Então seria pouca novidade neste ponto, porque nós já tínhamos essa previsão legal para determinar esse arcabouço legal que autorizava o magistrado a determinar tais medidas. Então, neste nosso ponto, não deixe de visualizar 350A, 350B do Código de Processo Penal, novidades sobre medidas cautelares, e o nome qual é? Medida protetiva de urgência. Não é mais exclusiva da Lei Maria da Penha. Um grande abraço, minha princesa, meu príncipe. Fique atualizado.
atualize o seu material, que isso tem cara de prova, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus.